galera do Papo de Mobi. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês e com um especialista muito querido aqui da cidade de Caxias do Sul, mas que atende todo o Brasil, se precisar também, né? O Caetano, que é um correspondente bancário da empresa Agiliza. Nós vamos falar sobre dúvidas relacionadas a financiamento. Você, corretor, que tem o seu cliente que está com dúvidas na mesa e precisa de algum auxílio, não pode perder essa entrevista. Você, cliente, que também está nos olhando e assiste o Papo de Mobi porque quer saber mais sobre esse universo imobiliário, está pensando em comprar o seu imóvel também, este assunto de hoje também é para você. E eu vou apresentar para vocês, então, o nosso querido Caetano, né? Olá, pessoal. Então, eu trabalho na Agiliza, sou correspondente bancário. Nós atuamos vinculados à agência de Lourdes, fazendo atendimento desde o começo, né? Então, sempre dando prioridade para o cliente, sabendo que a aquisição do imóvel é a realização de um sonho. Sim. E representa muito, o brasileiro tem muito essa cultura do imóvel próprio, e hoje também a gente tem vários incentivos do governo que acabam sendo vantajosos para que todos invistam em imóvel. E para nós, compradores, é a nossa tranquilidade. Ter um imóvel próprio, para nós, é tranquilidade, né? Para nós representa segurança, tranquilidade de saber que é nosso, por mais que a gente esteja compartilhando com o banco, né? Quando a gente vamos falar hoje aqui de financiamento, por mais que seja nosso e do banco, eu te digo assim que é algo que a gente sabe que a gente volta e é nosso. Com certeza. Né? Então, e o banco também, ele tem, eu vou te dizer, é melhor se tiver que atrasar, ainda não que eu aconselho ninguém a atrasar um imóvel, mas é menos com o banco do que com um proprietário do imóvel, como inquilino, por exemplo. Sim, né? E a taxa de juros do financiamento imobiliário, ele é muito atrativo. Então, então assim, às vezes o imóvel está sendo negociado um pouco abaixo do valor de mercado, porque a pessoa tem uma necessidade de venda. Então, se tu não tem todo o recurso, tu pode buscar um financiamento, né? Daqui a pouco fazer isso até comprar, reformar, pôr para alugar, vender, pode fazer de um negócio, né? Então, hoje o financiamento imobiliário ele se tornou uma alternativa tanto para o investidor, como para a pessoa que quer adquirir o primeiro imóvel, quer adquirir o segundo imóvel, já terminou de pagar o primeiro, acaba dando o primeiro de entrada e financia a diferença. Então, assim, é muito interessante as modalidades que o banco oferece. Sim. E um correspondente bancário, ele facilitou muito a vida dos profissionais que trabalham no mercado imobiliário hoje. No passado, era moroso simplesmente o processo de aprovação. Hoje, vocês aprovam um cliente antes dele escolher o imóvel. Sim. Isso, para nós, profissionais, é muito bom. A gente já sai com o cliente para a rua aprovado. Para o cliente é bom, porque ele já sabe o número dele também, ele já consegue ter esse conhecimento do crédito dele. Sim. Antes mesmo de escolher um imóvel, por exemplo, e ele não é obrigado a financiar mesmo após ter aprovado um crédito, né? Na realidade, o crédito fica aprovado por 6 meses. Então, o cliente tem esse período para fazer a aquisição. Hoje eu gosto muito, os corretores parceiros nossos, eles acabam pedindo que o cliente vá presencial. E a gente gosta também desse atendimento inicial presencial, porque isso faz com que o cliente tenha mais segurança para enviar, para entregar a documentação. Né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade de conseguir a documentação completa. Então, o atendimento presencial, tu acaba conseguindo dar o número, né? O valor que ele consegue financiar. Muitas vezes, tu traz o cliente para a realidade, né? Que daqui a pouco tem que esperar mais um pouco, buscar alguma outra alternativa. Mas hoje em dia é muito interessante essa questão do atendimento presencial. Né? É muito bacana quando o cliente vai e ele já sai com crédito aprovado. Ou ele já sai com a orientação do que ele precisa ter para o crédito aprovar.
né? Uma pergunta, quanto tempo leva? Um exemplo, se o cliente levou toda a documentação, eu fui com o meu cliente lá e toda a documentação, se ele quiser saber quanto tempo leva, ele consegue ir lá com a documentação e já saber o crédito dele? Sim, se a documentação estiver completa, nós conseguimos avaliar o cliente na hora. Nossa, isso é muito bom. Sim, sim, e também a gente procura dar um prazo assim da documentação completa. Quando o atendimento não é presencial, de um dia útil para a gente conseguir, sempre deixando o cadastro bem completo. Porque às vezes tu vai fazer na pressa, tu não conseguiu identificar qual é a melhor opção para o cliente, porque foi aquela... é importante, né? Hoje o financiamento imobiliário, as pessoas financiam 30, 35 anos. Tu não pode também, daqui a pouco, direcionar o cliente para uma opção que não é tão vantajosa para ele. Então, basicamente, a nossa primeira pergunta, o que faz um correspondente bancário? Já falei um pouquinho assim, mas hoje o correspondente bancário, ele faz a intermediação entre os bancos e o cliente, né? Reunindo a documentação, fazendo as simulações, trazendo o cliente para o valor que ele consegue atingir de financiamento, passar a orientação, né, desde a declaração de imposto de renda para os clientes que são informais, que precisam formalizar essa renda. Tem muitos clientes hoje que são MEIs. Sim. Então, a gente encontra uma certa dificuldade, porque ele só paga aquela guia mensal do MEI e não tem documentação contábil para comprovação, né? O legal é que a Agiliza, gente, ela nos ajuda nesse caso. Aquele cliente que não tem uma renda formal, que tem o seu negócio e realmente tem muitos profissionais aí que não têm uma renda declarada Depois formal, da pandemia, teve um grande número de pessoas que começaram a trabalhar por conta, começaram a trabalhar de casa. Então, hoje essa questão da renda é muito importante que a gente oriente como deve ser feito, para daqui a pouco o cliente entregar como acha, o envio da declaração ou a confecção de algum documento que depois a gente não vai conseguir utilizar. Então, a forma como é enviado, né, precisa sempre ser consultada antes, caso o cliente não tenha certeza, para a gente ver se vai conseguir utilizar. Porque o imposto de renda, ele é válido durante o ano todo. Então, se a gente entrega a declaração, por exemplo, no dia 15 de março, a gente pode utilizar essa declaração até a próxima abertura de prazo no ano seguinte. Né? Então, eu acho que a gente está num momento bacana, até depois a gente pode falar sobre isso. Até agora, já que nós estamos aí falando sobre renda informal. Eu não tenho uma renda formal. Qual que é o caminho para formalizar essa renda? A formalização de renda para o cliente que tem essa renda que não é através de CLT, aposentadoria, algum recebimento de pensão, esse cliente ele precisa declarar o imposto de renda, né? A gente sempre indica contadores para poder dar essa orientação correta, né? Procurar analisar os extratos bancários para declarar exatamente o valor que a pessoa tem de rendimento, né? Então, assim, se o cliente hoje trabalha como corretor e ele não tem uma formalização, ele só trabalha como um corretor autônomo, por exemplo, e ele quer comprar um imóvel, ele declara as comissões que ele ganhou, e a gente vai calcular, fazer a média. Vamos supor que ele ganhou num ano 60 mil, e esse valor a gente vai declarar no imposto de renda, vai gerar avaliação em cima dessa renda que ele teve, para que a gente consiga aprovar o crédito. Mas é importante que estejam nos campos corretos, né? Então, quando o cliente vem e ele não tem, a gente analisa cada caso pontual e direciona, caso o cliente não tenha o seu corretor de confiança, e direciona ele para alguém passar essa orientação mais da parte contábil. Né? A gente se comunica com o corretor para dizer, olha, esse campo a Caixa aceita, normativamente é possível utilizar, então, a partir do dia 15 do próximo mês, né, já abre o programa para envio. Então, as pessoas que pretendem comprar imóvel dentro deste ano,
e possuem renda informal ou não possuem a renda totalmente formalizada, a gente orienta que aproveite esse momento, né? Por mais que a compra do imóvel não ocorra agora, mas já deixe isso pronto para mais adiante conseguir avaliar o crédito e que a gente consiga seguir com o financiamento sem maiores problemas, né? E saindo da linha do imposto de renda, se eu quero continuar com essa renda informal, o banco aceita também? Aceita. Como é a forma dele aceitar essa renda informal, por exemplo? O cliente consegue utilizar, e isso a gente comprova através de movimentação bancária. Então, extrato bancário, fatura de cartão, toda a documentação que comprova que ele tem uma renda recorrente e efetua os pagamentos em dia. E assim, e tem algum limite, por exemplo, é um movimento, claro, se já tem uma renda, tem que fazer daí declaração de imposto de renda, Sim. né? Se movimenta 10 mil, por exemplo, no mês, naturalmente esse cliente tem que fazer... Teoricamente, sim. A gente sabe que existem pessoas que não declaram, mas se tu movimenta, se tu tem uma renda, tu tem que declarar, né? Não consigo usar essa renda informal, esses 10 mil, para comprar um imóvel. A gente só consegue utilizar limitado ao teto de isenção. O valor que é isento, a gente consegue utilizar, né? Tem um valor um valor anual, que se ultrapassar, precisa declarar. Se não ultrapassar, aí o cliente pode comprovar através das movimentações, conta de consumo, cartão de crédito, tudo isso, até mesmo comprovando a profissão, né? Tu mostrando que tu tem uma profissão hoje que é regulamentada. Então, tudo isso ajuda no momento da análise, né? Porque depois de feita a avaliação, nós passamos para a parte da agência. Então, a agência faz uma análise, faz uma entrevista com o cliente para confirmar todas as informações. Então, é bem bacana essa parte, assim, porque hoje a gente viu que mudou muito Antigamente, tinham outras opções para tu conseguir aprovar. Hoje, o crédito está mais consciente. Né? Até mesmo por conta dos sistemas, né? De cruzamento, de comprometimento de renda, de empréstimos. Então, é muito... o crédito está mais consciente. E para o cliente que paga em dia, isso é muito favorável, né? Porque a aprovação acaba sendo mais fácil também. Então, sobre a renda informal, ela tem o teto até a isenção do imposto de renda. Ultrapassando o teto, se a pessoa precisa declarar imposto... aí através do imposto de renda. Abaixo, aí através da renda informal. Então, uma pessoa ou um casal que deseja adquirir a sua casa própria ou trocar de imóvel, pode procurar direto um correspondente bancário? Deve, porque dessa forma a gente já vai conseguir dar o direcionamento para ele aprovar ou para ele reunir a documentação para que ele consiga a aprovação do crédito. Então, facilita o trabalho do nosso colega corretor, que muitas vezes tem dificuldade de encontrar um imóvel, porque o cliente não abre a documentação, não abre a renda, o comprometimento, e são coisas que a gente já consegue identificar já nesse primeiro atendimento, e depois o cliente busca o seu corretor de confiança, a imobiliária que ele já trabalhava, já tenha feito alguma negociação, né? Ele já procura o imóvel com o crédito aprovado. Facilita. Ele se sente mais seguro na negociação, porque ele sabe que o crédito dele está aprovado. E ele não passa, como a gente sabe que nós somos em vários corretores na cidade, enfim, né? E a gente sabe que ele raramente vai olhar só um imóvel, né? Sim. Bom quando ele olha todos os imóveis com o mesmo corretor. Mas isso também dá a segurança para o cliente dele não precisar mandar documentação dele para todos os corretores. Sim. O crédito dele está aprovado com o correspondente de confiança dele. Isso aí. Qual deve ser o primeiro passo da pessoa interessada em adquirir o seu imóvel? Bom, hoje eu acredito que o primeiro passo seja a pessoa ou querer sair do aluguel ou querer investir num outro imóvel. Tu vai... esse desejo
né, de tu adquirir o imóvel, ele acaba gerando outras alternativas, né? Então, é muito importante que o cliente tenha esse desejo de adquirir, porque se não adquirir através do financiamento, muitas vezes a pessoa não compra, né? Então, é uma dívida que leva 30, 35 anos, mas, em média, em 7 anos, as pessoas conseguem quitar. Sim. Através do FGTS, através de algum recurso que juntou, ou através mesmo da venda do imóvel. Então, esse desejo é muito importante, porque saindo do aluguel, ou comprando algo melhor, a pessoa vai se sentir mais confortável por ter aquele imóvel, aquele bem, né? Sim. Quem já possui imóvel e deseja adquirir outro imóvel, por exemplo, pode financiar? Pode financiar, nós não conseguimos o enquadramento no Minha Casa Minha Vida, caso esse imóvel não tenha sido vendido ainda. Uhum. Então, daí possui outras linhas que é da Caixa, SBPE, possui Procotista, mas aí também o Procotista, ele tem algumas regras semelhantes ao Minha Casa Minha Vida, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado também, para o cliente ter o enquadramento certo e daqui a pouco a gente não aprovar o cliente no Minha Casa Minha Vida ou no Procotista e não conseguir depois concluir o processo. Então, possuem outras linhas que não têm um subsídio tão grande como os do programa, mas também a Caixa possui as taxas que são as melhores do mercado. Então, sempre vale a pena. Quando o cliente consegue a aprovação, é o banco onde eu vejo que vai dar aquela oportunidade. Então, pode ter mais de um financiamento em um CPF? Pode. Então, pode Sim, ter... Pode ter quantos financiamentos for, desde que respeite a renda do cliente, né? Hoje, o comprometimento de renda é 30%. Então, se o banco analisar e ele ainda tiver capacidade de pagamento, ele pode ter sim. Só que, pelos programas habitacionais, apenas um imóvel, um financiamento. Tanto se fala no Minha Casa Minha Vida. Quais as particularidades desse programa de financiamento? Então, hoje o Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda de até R$8.000 mensais, né? Nós temos um teto, né, do imóvel até 350 mil, né, para a faixa 3 de renda, que é de 4.400 a 8.000. Então, a gente pode encontrar, o corretor pode encontrar um imóvel até 350 mil. E esse valor, caso a avaliação ultrapasse, tem uma margem ali de em torno de 20%. Então, caso o engenheiro avalie esse imóvel a mais, é limitado a 20% para também não estar desenquadrando. Para a faixa 1 e 2, nós temos em Caxias, o valor é 245. Então, para o cliente pegar uma taxa de juros mais atrativa por conta da renda, o teto é 245 mil. Então, hoje o Minha Casa Minha Vida, ele traz a possibilidade da pessoa que está morando de aluguel comprar o imóvel próprio, porque o valor da parcela fica praticamente o valor que ele paga de aluguel. Então, hoje a gente vê nós temos vários clientes que acabam comprando e estão saindo do aluguel, e a diferença é muito pequena. Esses dias eu estava lendo até um livro do Gustavo Cerbasi que ele dá orientações em relação a finanças, e ele reforça que esses financiamentos dentro do Minha Casa Minha Vida são uma excelente oportunidade. Sim. E ele mesmo orienta que as pessoas façam, porque a taxa de juros que a pessoa paga é menor do que a rentabilidade que ele consegue numa aplicação segura. Então, hoje o mercado está muito movimentado por conta do Minha Casa Minha Vida.
né? Sim. Embora a Caixa tenha alguns problemas assim de recursos, graças a Deus a gente consegue atender os clientes. Demora às vezes um pouco mais, mas eu acredito que é uma questão de orçamento. Logo eles vão ajustar e a gente vai conseguir atender todos os clientes de forma mais ágil. Mais ágil. Então, hoje, Minha Casa Minha Vida é uma taxa de juros mais atrativa, o cliente com renda até R$8.000 e o subsídio, né? Sim. Que não são para todos os clientes, que o subsídio é até R$55.000. Nossa! É um subsídio bem interessante, porque a parcela fica praticamente metade do que daqui a pouco ele estaria pagando de aluguel, né? Sim. Então, mas são para os clientes com renda inferior. Então, quanto menor a renda, menor a taxa e maior o subsídio. Então, falando sobre isso, quais as vantagens de se comprar um imóvel financiado? Acabamos de falar das vantagens do Minha Casa Minha Vida, né? Mas do imóvel financiado em geral, quais as vantagens que você vê, Caetano? Bom, a primeira vantagem é que o imóvel ele é avaliado por um engenheiro credenciado do banco. Então, se tiver algum problema estrutural, algum problema no imóvel que comprometa a garantia, não vai passar, né? Uhum. A avaliação do imóvel não vai ser completa, não vai Já ser é uma concluída, segurança né? para o comprador. Uma segurança para o comprador. E também a parte de documentação, né? Porque nós solicitamos tanto documentação do comprador, mas também do vendedor e do imóvel. Então, se tiver algum problema, tanto na matrícula, tanto com os vendedores, a gente não vai conseguir dar sequência. Sendo que uma intermediação direta, até que seja feita a escritura e o cartório confira todos os documentos, daqui a pouco o cliente já está morando no imóvel, ou já pagou algum valor para assegurar, ou já pagou um valor de entrada. Então, eu acho que a vantagem principal é a segurança em todos os sentidos. A segurança de o imóvel estar avaliado dentro do que o cliente está negociando, de não ter nenhum problema estrutural, porque teve um engenheiro que fez a avaliação, fez fotos, e também a redução no valor do ITBI e no registro de imóveis também para aquisição do primeiro imóvel tem um desconto de 50%. Então, além do cliente ter o desconto na guia do ITBI da prefeitura, quando é o primeiro imóvel, pelo financiamento, ela consegue esse desconto de 50%. E hoje também eu entendo que seja uma vantagem a utilização do FGTS. Sim. Então, quando o cliente quer utilizar o FGTS através do financiamento, é mais fácil. Não é que o cliente não possa comprar o imóvel só utilizando o FGTS, mas acaba sendo mais ágil a questão da utilização. Eu tive essa experiência do cliente comprar só via FGTS. Sim. E foi muito mais moroso, foi demorado. Sim. Meu Deus, foi mais demorado do que se eu tivesse encaminhado um financiamento. Sim, sim, porque tu acaba, o financiamento ele acaba ficando com a agência e hoje nós somos um braço da agência para dar mais agilidade, né? Porque a agência da Caixa tem todo um atendimento social, né, de FGTS, de Bolsa Família, e acaba muitas vezes não tendo servidor para atender a questão da venda do imóvel. E então o financiamento ele se torna uma segurança e também uma agilidade, um conforto né? Para o cliente concluir esse processo que, de certa forma, é muitas vezes um pouco demorado, né? Agora, aquela pergunta que a gente sempre fica na dúvida, saque e price. Qual a diferença desses dois? Qual o mais vantajoso? Então, a resposta é depende. Depende. Hoje, grande parte dos financiamentos que a gente faz pelo sistema de amortização Price são para os clientes Minha Casa Minha Vida.
porque a tabela price acaba conseguindo financiar um valor um pouco maior, porque libera um valor de financiamento. Então, o cliente que ele tem uma entrada maior e ele tem uma condição financeira maior, o indicado é a saque. Mas para esse cliente que tem pouca entrada, a gente direciona para a price para liberar um valor de financiamento maior. Na prática, qual é a diferença? No somatório total das parcelas, a saque, o somatório vai ser menor, a price vai ser maior, porque a saque é um sistema de amortização constante, então todo mês tu vai estar amortizando um pouco. Já a tabela price, ela se mantém com o mesmo valor de parcela do início ao fim. Então, se o cliente iniciou na tabela price pagando R$1.000, ele vai terminar pagando R$1.000 se ele não tiver feito nenhuma amortização. Tem uma redução muito pequena. Na tabela saque, o cliente inicia com 2.000, ele vai concluir com 600, 700, porque a parcela vai reduzindo. Mas muitas vezes exige uma renda um pouco maior, então vai muito do que também favorece mais a negociação. Se o cliente precisa financiar mais e a renda não comporta saque, a gente vai direcionar e vai mostrar a diferença na prática dos dois. Qual é a diferença principal? Parcela e somatório total. Uma se mantém e a outra vai reduzindo. E na amortização, quando se utiliza recursos próprios ou FGTS, tanto faz uma ou outra. Sim, aí o cliente direciona se ele quer reduzir o prazo ou se ele quer reduzir o valor da prestação. Então, no momento, o cliente tem um aplicativo, ele vai utilizar o valor, vai pôr o valor que ele quer amortizar, 10.000, por exemplo, e ele escolhe se ele quer reduzir a parcela ou o prazo. A gente sempre orienta o prazo. Se o cliente consegue manter o pagamento da parcela, reduz o prazo que ele termina antes esse financiamento, né? Sim. E para nós finalizar aqui, Caetano, como correspondente, qual o recado que você quer deixar para aquela pessoa que está em dúvida se compra ou não a casa própria, né? Para esse corretor que está com esse cliente na mesa, que está com essa dúvida, qual o recado que você quer deixar aí para essa galera? Em 2024 vai ser o ano da habitação. Então, se o cliente está com dúvida, mostre as oportunidades que tem de investimento com uma taxa de juros atrativa. Nesse ano, as taxas tendem a reduzir. Opa. Por conta da redução, né? Existe uma previsão do Banco Central de reduzir a taxa Selic, né? Então, e o governo utiliza muito a questão dos programas habitacionais para movimentarem a economia. Então, vai ser um ano que os imóveis vão se valorizar, né? Os imóveis vão voltar a ser um investimento, né? Porque as pessoas que estão hoje com dinheiro aplicado numa aplicação de renda fixa vão voltar a investir nos imóveis. Sim. Porque a rentabilidade é maior. Então, o cliente que tem a possibilidade de um enquadramento no programa Minha Casa Minha Vida, com uma taxa de juros muito atrativa, e num momento onde os imóveis estão valorizando, não tem nem que pensar. Então, a hora certa comprar um imóvel é agora. Com certeza. Era ontem. Com certeza. E que boa notícia que você trouxe para nós aqui do mercado imobiliário, para o cliente que está nos escutando, que 2024 é o ano com todo o incentivo para esse mercado girar mais. Com certeza. E isso é bom para quem está vendendo, é bom para quem vai construir, é bom para quem está comprando aproveitar. Com certeza. E até aproveitando, nos colocamos à disposição caso algum corretor precise atender o cliente. Nós temos 2 espaços à disposição, né? Então precisa de uma orientação, depois o corretor quer ficar mais à vontade também, o espaço está lá, é para ser usado, e nós temos diversos corretores que utilizam o espaço, porque estão trabalhando de forma autônoma, que não estão vinculados a nenhuma imobiliária e precisam de um espaço e de um suporte. Então, a gente está ali para oferecer tanto o suporte quanto o espaço, porque
é a nossa finalidade. A gente está ali para ajudar o corretor, o cliente que quer realizar o sonho e dar um suporte para o corretor que precisa daqui a pouco de um direcionamento até onde o cliente consegue chegar para direcionar as visitas, para mostrar as opções, para encontrar uma solução e que sempre seja mais atrativa e vantajosa para o cliente. E o cliente sabe onde encontrar aquele corretor também, né? Com certeza. Isso traz uma segurança na hora da negociação. E queria que você compartilhasse com a galera o seu Instagram, o Instagram lá da Agiliza, quem quiser te encontrar. Nós teremos também, descrito aqui embaixo também. Então, nosso Instagram é Assessoria Agiliza. O nosso logo é um logo azul, né? E então a nossa página está lá. Se precisar de alguma orientação, a gente tem o WhatsApp, que nós temos uma equipe que está lá para auxiliar nas simulações, para fazer uma análise prévia da documentação, que muitas vezes o cliente não está disposto a ir até a imobiliária ou não está disposto a ir até o escritório. A gente meio que dá um direcionamento já para o corretor saber até onde pode ir, com aquelas informações que o cliente passou, que muitas vezes são limitadas, né? Sim. Então, a gente está à disposição. O nosso escritório fica na 18, ao lado do Di Paolo, né? Então, ali acaba tendo uma facilidade também de estacionamento na rua ou no próprio Di Paolo, no prédio ao lado. E a gente está aí para dar o suporte, para auxiliar todos os corretores e clientes que buscam financiamento. Caetano, muito obrigado por ter contribuído com o teu conhecimento aqui no Papo de Mobi. E a gente já sabe onde encontrar o Caetano, onde encontrar a Agiliza. A gente está muito feliz aí com a tua contribuição, né, com a gente. E é isso, então. Vamos se despedir da galera, né? Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e eu aguardo a visita de vocês no escritório. Então tá. Até o próximo Papo de Mobi.